Olá, o livro que vos trago hoje intitula-se A Mulher com Sete Nomes, a história de uma refugiada da Coreia do Norte e a da autora Yen-Seo Lee, com David John. Trata-se de uma autobiografia e por isso todos os acontecimentos aqui narrados são reais. Através dele ficamos a saber muito sobre a Coreia do Norte, um país muito fechado e sobre o qual o mundo pouco sabe. Além disso, acompanhamos o percurso épico desta mulher que tanto fez para conseguir uma vida melhor. A Coreia do Norte é um país em que vigorou a ditadura, em que as crianças aprendiam já na escola que o seu país era o melhor do mundo e os seus líderes eram deuses que deviam ser idolatrados. Tudo sabiam, tudo podiam, tudo faziam para que o seu país fosse o melhor e proporcionasse também o melhor aos seus cidadãos. No entanto, controlava todos os aspectos da vida destes cidadãos. Qualquer pequeno deslize ou qualquer pequeno desvio de alguma norma que assim fosse considerada, poderia conduzir à prisão ou até à morte. Os líderes eram venerados de tal forma que cada família tinha de ter em casa fotografias que deveriam conservar como se dos bens mais preciosos que possuíssem se tratassem. Yen-Seo foi fruto de um casamento infeliz. A sua mãe casou com um homem que não amava, mas que foi obrigada a fazê-lo. Assim, nasceu a autora deste livro, mas ao fim de um ano de casamento, a mãe dela estava tão infeliz que acabou por se divorciar e ir ter com o seu verdadeiro amor, que a aceitou, apesar de já ter uma filha. No entanto, tiveram de lhe mudar o nome e esta foi a primeira das 7 mudanças de nome que Yen-Seo teve. Ela era uma criança bastante espavitada e também bastante empreendedora. No entanto, tal como todas, acreditava naquilo que lhe ensinavam e vivia à letra todos os ensinamentos do partido. Um dia ficou a saber que o seu pai biológico não era aquele com quem vivia e que lhe dava tanto amor e carinho. Isto proporcionou-lhe um grande desgosto, mas levou-a a afastar-se dele, a tratá-lo com frieza. E ele também lhe provocou muita infelicidade este afastamento, e ela arrepender-se-ia mais tarde do que havia feito, porque não aproveitou os poucos anos de vida dele para poderem ter uma ligação tão boa como a que tinham tido no passado. Este aspecto leva-nos a refletir de como os laços de sangue nem sempre são os mais importantes para que uma relação seja duradoura e feliz. A família de Yen-Seo vivia do lado de cá de um rio que, sendo atravessado, mesmo a pé, poderia conduzir à China. E ela sonhava com isso. Aos 17 anos, resolveu empreender esta aventura. Sem nada dizer à sua mãe, um dia dispôs a atravessar o rio e foi assim que se viu numa situação totalmente nova para ela. Foi ter com os tios, que já não via há muitos anos, e ficou também felicíssima por se encontrar num país com tantas coisas novas e onde a liberdade era algo que ela nunca tinha sentido. No entanto, esta estadia foi-se prolongando no tempo e ela nem se deu conta que tinha cumprido os 18 anos já na China. Por isso, ficou aterrada quando recebeu o telefonema da mãe, feito às escondidas e com muita pressa, e no qual lhe disse: "Não voltes,
porque as consequências de tu voltares podem ser fatais para a nossa família. Numa situação quase impossível, os tios, vendo-a definhar, resolveram que o melhor para ela seria encontrar um marido para se casar e procuraram um rapaz que consideraram um bom partido. No entanto, quando os preparativos para o casamento já estavam em andamento, ela resolveu fugir porque não gostava dele para se casar com ele. Foi assim que começou uma fuga quase interminável pela China. Teve de mudar de nome várias vezes porque havia muitos informadores que, quando detectavam algum norte-coreano estava refugiado na China e que por vezes possuía documentos falsos, tratavam de o indiciar para que fosse repatriado e sofresse as devidas consequências. Um dia, já passados anos, ela conseguiu uma boa situação em Xangai, mas ainda assim continuava a considerar-se uma refugiada que poderia ser reconhecida a qualquer momento. Foi em Xangai que ela conheceu um homem por quem se apaixonou e que se apaixonou por ela e com quem viveu um grande romance. Mas ela continuava com a ideia de que na China nunca poderia ser totalmente livre. Por isso, decidiu que o melhor seria ir para a Coreia do Sul, mais concretamente para Seul. Houve um conflito permanente entre as duas Coreias. Na verdade, não existe o termo coreano, mas sim norte-coreano ou sul-coreano. Se perguntássemos a esta personagem de que estamos a falar qual é a sua nacionalidade, ela dir-nos-á que continua a ser norte-coreana, porque apesar de ter conseguido efetivamente ir para Seul e até de conseguir uma situação bastante agradável e estável na sua vida, ela sempre se sentiu com saudades de casa, daquela que ela considerava ser a sua casa e da vida simples e descomplicada que achava que lá tinha. Bem, mas eu estou a adiantar-me. Ela então decidiu ir para Seul, mas ainda assim o percurso não foi fácil. Teve também de passar pela prisão e, enquanto foi investigada, sofreu ataques mesmo das outras mulheres que se encontravam na prisão. Finalmente, ela conseguiu chegar a Seul e descobre lá uma outra realidade da qual nunca tinha ouvido falar. É que na Coreia do Sul o que importa é a educação. Quem não tem um nível de educação elevado nunca poderá pretender um bom emprego. Os norte-coreanos, por isso, acabam por se sentir sempre rebaixados, sempre minorizados em relação aos outros, porque não podem ter o mesmo nível económico, o mesmo nível de vida, por não terem um trabalho à altura daquilo que é expectável, uma vez que também não têm a escolaridade para tal. O namorado de Yeon-seo acabou por ir ter com ela a Seul, de onde ele, aliás, era, mas nunca a apresentou à família e ela não percebeu porquê, até compreender este aspecto que estava em causa, o da educação formal, ou seja, ela era, para todos os efeitos, alguém que na escala social se encontrava muito abaixo dele e, portanto, nunca seria aprovada para ser sua esposa. Assim, acabou por terminar com esta relação, por muito que lhe custasse. Durante todo o percurso de Yeon-seo, ela sofreu muitas saudades da sua família, da sua casa, da sua mãe e do seu irmão, uma vez que o seu pai já não se encontrava vivo. Então começou a arquitetar um plano para os trazer para Seul, ou pelo menos a sua mãe, uma vez que o seu irmão já tinha um negócio próspero e também uma mulher com quem pretendia casar-se. Combinaram
tudo de forma que o irmão acompanhasse a mãe à margem do rio onde anos antes ela tinha chegado, 12 anos mais concretamente. No entanto, quando as coisas já pareciam encaminhadas e já estavam do lado chinês, eis que o irmão recebe um telefonema através do qual fica a saber que descobriram que ele tinha ido para a China levar uma mulher e ou regressava com a mulher ou sozinho teria de enfrentar consequências inimagináveis. Apesar dos pedidos da sua noiva e de todo o sofrimento que tanto ela como ele estavam a passar com esta decisão, ele optou por ficar com a mãe e com a irmã e por prosseguir caminho. Mas este caminho havia de ser também muito difícil. No Laos foram presos e Yan Shao ficou numa situação quase impossível para conseguir tirá-los de lá. A corrupção vigorava de uma forma tão vulgar que ela se viu na contingência de ter que pedir emprestado dinheiro para conseguir a libertação dos dois. Chegou ao ponto de se ver num desespero tal que foi um desconhecido que lhe ofereceu ajuda. Mais uma vez vemos aqui como a solidariedade de alguém que não nos conhece de lado nenhum pode ser algo importante e determinante até para nos salvar de uma situação que aparentemente é incontornável. Finalmente, conseguem reunir-se e ficam em Seul, mas ela precisa de prosseguir os seus estudos para conseguir um emprego melhor. O curioso em toda esta história é que ela, apesar de se sentir com outros recursos no seu novo país, sente que é, de certa forma, vítima de preconceito e observa isto também nas outras mulheres. Mas quem abre a sua mente para estas questões é aquele que viria a ser o seu marido, nem mais nem menos do que um americano chamado Brian. Pois é que o preconceito vem de ambas as partes. Por um lado, os sul-coreanos veem os norte-coreanos como pessoas inferiores por não terem tanta instrução. Por outro lado, os norte-coreanos consideram-se a si próprios menos merecedores de respeito por não estarem ao nível do restante povo onde se encontram. E aí começa a luta de Yan Shao. Ela torna-se uma ativista pelos direitos humanos, o que tem feito incansavelmente. Tem dado voz a muitas pessoas que se viram em situações semelhantes às suas e para que o mundo possa sensibilizar-se para esta realidade e passar a ver estas pessoas como seres humanos dignos de tanto respeito como qualquer outros. Claro que recebeu mensagens de apoio, incentivo, outras que mencionavam vergonha por terem alguma vez visto este povo como inferior e outras ainda de ódio por ela estar a expor ao ridículo o seu país de origem. O que é facto é que, apesar de tudo o que conquistou, Yan Shao diz algo muito curioso, que nunca mais voltou a festejar o seu aniversário porque não se acha digna disso, uma vez que traiu a sua família com a sua fuga, e que também não gosta dela, que tenta dar valor àquele que tem, mas que nunca está satisfeita com o que está a fazer e que considera que sempre tem que fazer mais. Assim, continua a sua luta, assim, continua a ir em frente, mas a verdade é que tem dado bons exemplos e bons frutos para que possamos aprender com ela e também que todo o mundo possa, de alguma forma, ajudar não só estes, mas outros refugiados que possam estar em situações tão difíceis que se tornem insustentáveis à vida.
Deixo-vos com esta sugestão e despeço-me. Até à próxima, esperando que fiquem todos bem.